Olá, meu nome é Raquel Rosenbach de Carvalho, sou estudante do curso de pós-graduação do Instituto Federal do Paraná, campus Cascavel. Meu trabalho é sobre os currículos para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, Educação Infantil do ano 2008 e 2020, um olhar sobre a avaliação. Tenho como orientador o professor Luiz Carlos Exten. Então, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. A justificativa. O tema currículo ele possui uma grande relevância, levando em consideração que aqui na nossa rede pública municipal de ensino, aqui do município de Cascavel, ele teve a sua reformulação finalizada no ano 2020. Por que ele precisou passar por uma reformulação? Pois a sua primeira e única edição que nós tínhamos era de 2008. E a mesma, após o ano 2008, tem como fundamentos teóricos e metodológicos o materialismo histórico-dialético, a teoria histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica. Então, após o ano 2008, esses fundamentos teóricos e metodológicos, eles tiveram novas bibliografias lançadas, novos estudos. E também no ano 2018, a gente teve a homologação da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Por que teve a homologação dela? Porque tinha muitos municípios que não tinham um currículo que orientasse o trabalho do professor. Aí ela veio com o objetivo de estar atendendo, colocando um mínimo de conteúdos a nível de Brasil, a nível de Brasil, de país. E aí, os municípios que já tinham os seus currículos, eles precisaram passar por uma reformulação. E os municípios que não tinham um currículo, eles passaram a seguir ela, né? Então, o currículo escolar, ele tem como uma das principais características apoiar e orientar o trabalho do professor em sala de aula e fora dela, seja no momento da preparação das aulas, como sendo no momento de pensar e refletir também a avaliação, né? O currículo ele também vai trazer quais serão os conteúdos a serem trabalhados. Ele vai direcionar o professor, ele é a bússola do professor. E no momento da avaliação, a avaliação ela é um termômetro para avaliar se os objetivos propostos eles foram ou não alcançados. Então, o objetivo, identificar as principais alterações do currículo para a rede pública municipal de Cascavel, Educação Infantil ano 2008 e 2020, em relação à avaliação. Fundamentação teórica. O currículo é um conjunto de atividades nucleares desenvolvidas pela escola. Então, como eu já disse, o currículo ele vai estar trazendo, ele vai ser a orientação, vai ser um norte, é o documento base para o professor se orientar, né? Verificando qual é a fundamentação teórica que esse currículo traz, de que maneira que esse professor vai estar abordando os conteúdos que esse currículo traz em cima da fundamentação teórica dele, de que maneira que vai se dar o processo avaliativo. Então, vamos entrar agora no processo avaliativo. O processo avaliativo, ele inicia desde o planejamento, lá desde o momento que o professor senta, pensa e prepara suas aulas, né? Então, ele já vai ter que estar pensando na avaliação, porque a avaliação ela vai ser feita em cima dos objetivos. Quais são os objetivos que eu vou querer trabalhar com aquele determinado conteúdo? Em cima disso, o professor vai estar montando a sua avaliação. Os materiais e os métodos. Para o desenvolvimento do respectivo artigo, adotou-se uma abordagem qualitativa de pesquisa, tendo como instrumento uma análise documental. A análise documental, segundo Ludick e André, pode se constituir uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando os aspectos novos de um dado tema.
Resultados e discussões. Ao olharmos para o currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, Educação Infantil, a edição 2020, a gente pode observar que teve um olhar maior para a avaliação, né? Que cada componente curricular agora está trazendo no final um item específico direcionado para a avaliação. Quando a gente olha a edição de 2008, a gente pode observar que em todo o documento ele trazia dois tópicos com um enfoque específico para a avaliação, mas ele não deixou em momento nenhum de destacar nas duas edições que a gente precisa, no momento de pensar a avaliação, os objetivos. Quais são os objetivos que pretendo alcançar com aquele conteúdo que estou trabalhando em sala de aula? As considerações finais. Então, podemos concluir que, assim como nas demais etapas do ensino, na educação infantil também se faz necessária a avaliação. Levando em consideração que a educação infantil ela pertence à educação básica, sendo a primeira etapa, ela também vai passar pelos mesmos processos burocráticos que as outras, e a avaliação pertence a essa parte burocrática. Então, ela não tem um intuito para a educação infantil de estar classificando o aluno, mas sim ela tem um intuito de analisar dentro dos objetivos propostos se o aluno se apropriou do conhecimento trabalhado ou se o mesmo ainda precisa de mediação. E ao olharmos para o currículo da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, a gente percebe que o documento ele teve uma grande evolução, enquanto documento norteador para o professor em sala de aula. Ele procurou deixar mais claro cada item que o compõe, com destaque para a avaliação, que agora a avaliação, cada componente curricular traz o item avaliação, destacando a importância dos objetivos propostos em cada eixo norteador ou nos conteúdos de cada componente curricular. Aqui eu tenho as referências bibliográficas que utilizei para montar esses slides. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada.